Campeonatos locais. Campeonatos de fora. Campeonato de campeonatos. Definição de campeonato. Substantivo masculino. Qualquer certame, torneio ou disputa em que se concede o título de campeão ou vencedor. Utilização de uma frase. Daniel venceu o campeonato de xadrez na escola. Campeonato. Campeon. Boa noite a todos de casa. Boa noite, Diego, e boa noite a todos. O último fim de semana do povo brasileiro foi repleto de descanso, festas, álcool, frustração, pensamentos intrusivos e muito jogo decisivo no futebol. A depressão, a ansiedade e as revelações que o seu companheiro ou companheira não te amam mais vão ter que ficar para depois, pois tivemos um Fla-Flu no último sábado e ainda teremos o segundo jogo no próximo domingo. O primeiro jogo da final do Cariocão 2023 foi vencido pelo Flamengo por 2-0, com direito a não apenas uma, mas duas leis do ex. Seria leis do ex ou leis dos exes? Tem plural de ex. Acho que é exes. Com direito duas leis dos exes. O Flamengo... Ah, não, é ex. Acabei de olhar aqui no Google aqui. Ex não tem plural. Ok. Aqui tem que ser gramaticalmente correto. O Flamengo venceu com os gols de Ayrton Lucas e Pedro, fazendo o clube ter uma ótima vantagem sobre o Fluminense para o segundo jogo. Ganhar o primeiro jogo de uma final que tem 2 jogos é um dos prazeres mais curtos que a vida te oferece. É como se fosse um grande jogo de 180 minutos, cujo intervalo do primeiro tempo durasse uma semana. É um intervalo suficiente para você ir no banheiro, fazer um lanche e até visitar um parente. Dá até para desviar o dinheiro da empresa, ser demitido do emprego e ainda ser preso nesse intervalo aí. Dá pra fazer muita coisa legal, Diego. Mas o ponto ruim é a espera agoniante pro segundo jogo, que pode simplesmente fazer a vantagem do primeiro não valer de nada. Entrando aí pro que chamamos de vitórias tristes do futebol. Nada pior que ganhar um jogo e perder um título por isso. Inclusive, assim como a vitória triste do primeiro jogo, também é bem comum a derrota feliz do segundo jogo, onde você perde o jogo decisivo e mesmo assim é campeão. Como se fosse uma imensa passada de pano do universo, nesse caso, o universo sendo o regulamento da federação do campeonato. Só nesse final de semana, tivemos muitos primeiros jogos de final de campeonato regional. Em São Paulo, foi a vez do Palmeiras perder para o Água Santa. O presídio? É um clube mesmo. Ah, então beleza. O time do Água Santa venceu o primeiro jogo da final por 2-1 e bota pressão no time do Palmeiras pro próximo jogo. Dá pra aguardar aí um jogo que pode ser muito tenso, ou pode ser uma goleada totalmente desrespeitosa. Só vendo mesmo pra saber. Os 2 gols do Água Santa foram marcados pelo atacante Bruno Mezenga, ex-Flamengo. Ou seja, se o Água Santa for campeão, significa aí que tem contribuição do nosso Mengão? A resposta óbvia é não. Uma coisa não tem a menor ligação com a outra. E antes de voltar a falar dos times cariocas, que tal um giro do CEP pelos outros campeonatos? Começando pelo Bahia, que foi campeão baiano. Faz todo sentido o Diego Bahia ter sido campeão baiano. Principalmente pelo fato do clube ser original da Bahia, fazendo com que o título seja validado e não tenha dúvidas sobre a legitimidade do título. Portanto, o CEP investigou e concluiu. O Bahia é campeão baiano e isso faz sentido. Parabéns, Bahia! E no Campeonato Gaúcho, o Grêmio empatou o primeiro jogo com Caxias por 1-1. Uma coisa legal desse jogo, Diego, é que o Grêmio teve 20 chutes na partida e o Caxias só 4. O Grêmio teve 9 chutes a gol e o Caxias só teve 1. Na posse de bola, o Grêmio teve 77% contra 23% do Caxias. E não satisfeitos, o Caxias ainda teve um jogador expulso logo no início do segundo tempo, enquanto o Grêmio teve durante todo o jogo o Luis Soares no ataque. E o que isso significa, Natan? Absolutamente nada. Foram apenas dados jogados aleatoriamente para você. E você tira suas próprias conclusões, pois o CEP não é programa de comentarista. Isso aqui é um programa que traz a informação, seja ela verdadeira ou não seja. O que você faz com essa informação já não é problema nosso. Perfeito, Natan. E sobre o Campeonato Mineiro? Nenhum dos 2 times na final é o Cruzeiro. Parabéns, Ronaldo Fenômeno. E vamos também te dar um gostinho de futebol europeu. O Manchester City venceu o Liverpool por 4-1 na Premier League. Essa vitória do City deu o que falar no fim de semana e fez os torcedores dessa equipe vibrarem e sacudirem toda a cidade de Belfort Roxo.
podem comemorar todos os cidadãos da Baixada Fluminense que torcem para o Manchester City. Já os torcedores do Liverpool, diretamente de Osasco, não estão felizes. Voltando para o Campeonato Carioca, o Botafogo venceu o Audax por 2-1 no primeiro jogo da final da Taça Rio, valendo uma vaga na Copa do Brasil em 2024. Como não se encher de expectativa para a final desse torneio? Olha o peso dessa classificação. O risco de não se ter um time grande desse jeito, cheio de história, na próxima Copa do Brasil, é algo muito importante. Desejamos uma boa sorte ao Audax Rio. E para finalizar o programa de hoje, o Vasco da Gama teve feito amistosos para se preparar para a Série A, que é um grande objetivo desse ano, porque é o único objetivo desse ano. A melhor forma de se levar um campeonato a sério é ser eliminado de todos os outros e ter praticamente um mês só para se preparar. É muita seriedade no Vasco da Gama SAF. No primeiro amistoso, o Vasco perdeu para o time do Atlético de Minas Gerais por 2-0. A SAF do Vasco está tão moderna que eles estão perdendo até para a versão em inglês do Atlético Mineiro. É muito alto nível. Eles só não contavam que a versão americana do Hulk fosse o Sassá. E nessa segunda, o time jogou contra a equipe do Tupi e goleou por 5-1 com direito a 3 gols do paraguaio Galarza. As coisas são muito divertidas. A vida é muito divertida, muito legal, mas tudo tem limite. E esse limite é o jogador Galarza fazer 3 gols. O potencial que esse jogo tem de enganar a população, principalmente a população do Paraguai, é grande. Muito cuidado. Com esse aviso, vamos encerrar o CEP de hoje. Muito obrigado pela sua presença. E sempre se lembre, você não nasceu torcendo para a seleção do Paraguai. Então esqueça dos seus problemas e boa noite. Boa noite a todos de casa. Cara, nenhum problema pode ser pior que torcer pro Paraguai, cara. Talvez torcer pro Criciúma seja pior, Diego. E pro Botafogo? Acho que aí já é um ponto um pouco mais pesado. Vamos parar por aqui então. Tá bom.